Olá, sou Wesley, professor de literatura da UPT, e nesta aula de hoje iremos analisar a questão 18 do bloco de linguagens, códigos e suas tecnologias da prova amarela do Enem 2023. Uma questão que apresenta um texto do gênero lírico da autora Roberta Estrela d'Alva, né, apresentado em slams, que foi gravado como música no ano de 2017 pela artista baiana Xenia França. Poema Garganta, né, está disponível no site Cláudia e no álbum da Xenia. O recorte apresenta um poema que fala sobre a dificuldade de se comunicar e se expressar no mundo contemporâneo. Essa questão é um bom exemplo de como a literatura e a música estão interligados através do gênero lírico. Quem são Roberta Estrela d'Alva e Xenia? Roberta Marques do Nascimento, mais conhecido por Roberta Estrela d'Alva, nasceu em Diadema, em São Paulo, em 1978. É atriz MC, diretora, pesquisadora, apresentadora, poeta, membro fundadora do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, primeira companhia de teatro hip hop do Brasil, e membro fundadora do coletivo Frente 3 de Fevereiro. Foi percussora do Poetry Slam, Batalha de Poesias Faladas no Brasil. Formada em artes cênicas pela USP e com mestrado em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Foi fundadora do ZAP, Zona Autônoma da Palavra, e é curadora do Rio Poetry Slam, que acontece anualmente na Festa Literária das Periferias do Rio de Janeiro. Sua relação mais direta com a literatura se deu através do teatro. O slam é uma batalha de poesia declamada, que tem a oratória como principal arma, assim como a música. Xênia França é uma artista baiana de Candeias, da região metropolitana de Salvador, tem 37 anos e começou sua carreira em 2007. Seu primeiro álbum foi lançado em 2017, intitulado Xênia, no qual ela gravou o poema em questão que iremos analisar. Esse trabalho foi indicado ao Grammy Latino, uma premiação internacional para grandes obras da música latina, apesar de não ter conseguido o prêmio final. E recentemente, na última quinta-feira, dia 16 de novembro, Xenia venceu a edição do Grammy Latino 2023 na Espanha, com o trabalho intitulado Em Nome das Estrelas, na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, e fez um pronunciamento agradecendo aos seus orixás e aos seus ancestrais. Vamos à questão. O poema Garganta nos é apresentado pela cantora Xenia no seu primeiro álbum, apesar de não ser dela a autoria. Eu não consegui encontrar dados exatos de quando a Roberta, a autora do poema, o fez. O poema se expressa através da musicalidade e do uso de trocadilhos. O recorte que nos é apresentado é apenas um fragmento do poema completo. É possível ter acesso ao poema completo no álbum da Xenia França. Vale a pena conferir a obra. E mais uma vez, o Enem apresentou um texto contemporâneo, né? De contextos muito atuais. Vamos lá, né? O que fala o texto. A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo e de repente um nó. O que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. Resultado, calo. Esse é um fragmento, né, do poema. O próprio Enem aqui, entre parênteses, né, depois da data de publicação, colocou aqui fragmento. É possível ter acesso ao poema completo no álbum da Xênia, né? O nome do álbum é Xênia mesmo, da artista Xênia França. Então, do que fala esse recorte? No poema, o eu lírico expressa sua metaforização sobre a garganta e seu papel, e a coloca entre a emoção e a razão, quando diz que ela está entre a mente e o coração, demonstrando como o processo de se expressar é um pouco complexo, já que vem tantas coisas de tantos lados.
e pelo fato de, quando querer se expressar, não ser bem compreendido. Expresso nos versos: quando eu quero falar, eu calo, quando eu quero calar, eu grito. E por não ser compreendido, esse eu lírico prefere o silêncio, como uma gruta fechada. Dessa forma, o poema vem expressar a dificuldade na comunicação através do uso de metáforas, né? Então, o que traz o enunciado da questão? O enunciado da questão afirma que a função emotiva presente no poema cumpre um propósito do eu lírico. E que propósito seria esse? No caso da questão que estamos analisando, o propósito do eu lírico é expressar as dificuldades na comunicação, pois o resultado final de toda essa questão trazida pela garganta é o silêncio do eu lírico. Portanto, a alternativa A, que fala de desilusões amorosas, está errada. Em momento nenhum o eu lírico fala disso. Também não vemos uma reflexão do eu lírico sobre a censura à sua voz, pois a voz não é censurada. Podemos perceber que é possível se expressar, porém difícil. Portanto, a letra B está incorreta. A letra D fala sobre ressaltar a existência de padrões externos, quando o que percebemos é uma certa pressão interna relacionado ao eu lírico e sua forma de se expressar. E a letra E fala sobre a função do eu lírico manifestar dores, o que percebemos não ser verdade. Algumas alternativas ficam bem explícitas, que estão incorretas. Então, confirmado, né? Letra C, alternativa certa. Comenta aí o que é que você achou dessa questão. E agora, falando um pouco mais sobre o slam, a poesia falada, né? O slam é uma batalha de poesia que tem como foco a violência e o preconceito sofrido pelo povo da periferia. Essas batalhas de poesias faladas surgiram na década de 80 nos Estados Unidos e chegaram ao Brasil em 2008 através da Roberta Estrela Dalva, com o projeto Zap Slam, em São Paulo, e desde então o movimento vem se espalhando no Brasil. O slam segue as seguintes regras: as poesias precisam ser autorais, decoradas ou de improviso, ou seja, feita na hora. Não se usa figurino, cenário ou instrumentos musicais. Os jurados são escolhidos da própria plateia. Cada pessoa tem 3 minutos para declamar o seu poema. O slam faz parte da literatura marginal, ou seja, periférica, que é aquela literatura afastada dos grandes padrões já conhecidos e que foge dos métodos mais clássicos de produção. A poesia marginal se preocupa com o estilo ou modelo. A poesia marginal não se preocupa com o estilo ou com o modelo, foi isso que eu quis dizer, mas sim com o conteúdo e informação que está sendo expressado, né? Portanto, o slam é um protesto em forma de poesia falada. É o gênero lírico dentro das batalhas de rima e, acima de tudo, é a valorização da oralidade e da voz do povo marginalizado. E para finalizar, uma frase da Roberta para nos animar, né? Que fala assim: periferia para mim é um território físico e simbólico, complexo e diverso, de onde surgem as mais interessantes e inovadoras manifestações culturais, como foi o caso do hip hop, por exemplo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise dessa questão. Curtam o perfil da Roberta Estrela d'Alva, ouçam as músicas da Xênia, tem muito a ver com o nosso contexto, né? E comenta aí se vocês acertarem essa questão, o que é que achou da análise, e deixe seu like. Até a próxima.